Pessoal, hoje eu recebo aqui no meu canal pela primeira vez o amigo Luiz Vilar. Luiz Vilar é jornalista, é um dos primeiros nomes da direita alagoana, uma pessoa que eu respeito muito. Além de ser de direita, ele virou, na verdade, meu amigo, meu confessor às vezes, né, Vilar? Um cara que me aguenta aí com muita paciência. E eu trouxe hoje ele aqui para a gente conversar sobre o Foro de São Paulo e o papel dele na prisão da Sarah Winter. Hoje o Bernardo Kister gravou um vídeo falando sobre a prisão da Sarah. Ele teve acesso ao documento, ao inquérito 4878, que foi responsável pela Sarah. Só lembrando que não é o mesmo inquérito da fake news, é um outro inquérito. E ele falou hoje também sobre a inclusão do Jair Bolsonaro, ou pelo menos o pedido de alguns partidos para incluir o Jair Bolsonaro como investigado nesse inquérito 4878. Talvez até por saberem que o inquérito da fake news, em algum momento aí da história, pode ser condenado por causa da sua, vamos dizer assim, excepcionalidade, de ser criado, onde a vítima, ou suposta vítima, é o investigador, é o oferecedor da denúncia, quem oferece também a denúncia e também julga. Então hoje ele falou sobre os partidos que pediram, e não de forma surpreendente, são os partidos de esquerda, e todos eles juntos. O PSB, o PT, o Rede, PSOL, o PCdoB, PDT e, se eu não me engano, tem um outro partido agora que me fugiu a memória, de tão insignificante que deve ser. E no Fórum de São Paulo. São partidos que, na verdade, nasceram juntos do Fórum de São Paulo, ajudaram aí o Fórum de São Paulo, pelo menos em algum momento da existência do Fórum, e estão juntos, e, no meu ponto de vista, isso dá uma visão de orquestramento das ações. Então, para quem pensa que tudo isso que a gente está vendo no país é feito de forma desconexa, feito de formas, vamos dizer assim, superficiais, no meu entendimento parece que existe um grande cérebro aí por cima de todo mundo, não somente de uma pessoa, mas de um estamento, de um sistema para derrubar o governo a qualquer custo. E aí eu queria que o Luiz Vilar falasse sobre isso, sobre essa visão, se ele concorda, e qual é o posicionamento dele também, o que ele acha dessa prisão da Sarah, enfim. Veja, é interessante a gente frisar o seguinte, Esqueça o que você pensa, você que está ouvindo a gente aí, o que você pensa a respeito da Sarah Winter. Você pode concordar com ela, ou discordar dela, concordar com os atos, ou discordar dos atos, etc. e tal. Agora, veja, a Sarah, ela poderia ali na posição que ela está sendo investigada por injúria, calúnia ou difamação. Ameaça, enfim, que são tipificações já existentes. De pequena monta já existentes. O que é estranho nesse processo é que há muito nesse país, há muito, você tem a questão da fake news, que é as notícias falsas, a divulgação de mentiras, etc. e tal, que é um problema muito antigo. Começou inclusive com o PT, os Marves, as famosas Marves. Aonde você tem uma lei que pune qualquer pessoa que faça isso já de forma nas tipificações, porque não existe o crime em si de fake news. Agora, a partir do momento em que você tem a figura do Jair Bolsonaro, você tem uma criação da narrativa para tentar impor uma lei que cabe em determinado segmento do setor, do espectro político, intimidando, mostrando o que é que vai acontecer com qualquer pessoa que apoie na totalidade ou imparcialidade do presidente, ou tentando calar uma voz de direita. Por quê? Porque se você for pegar o espectro do Fórum de São Paulo, qual era a grande estratégia do Fórum de São Paulo dentro da América Latina? E aí você não precisa acreditar em mim. Você pode ouvir até o próprio Zé Disseu falando isso no programa Provocações, onde você pode achar no YouTube, quando ele diz que a única figura associada nesse processo que não foi eleita foi o Ciro Gomes. Ele diz isso com todas as letras, Então, o que o Fórum de São Paulo fez? O Fórum de São Paulo criou um espectro político, especificamente no Brasil, e apesar do PSD não fazer parte dele, esteve nessa ciranda,
onde todas as discussões se davam em torno de um bloco de esquerda. O PSDB, na verdade, foi do fora, né? PSDB, eu falo. Sim, PSDB. PSDB. PSDB foi de fora. Isso, né? Seja a esquerda mais radical, né, digamos a esquerda carnívora, ou a esquerda vegetariana, que é aquela social-democrata, a vegana, né? Então você tem esse processo onde qualquer ideia que fosse de direita, seja ela liberal ou conservadora, já era tida imediatamente como extremismo, até associado ao fascismo, quando é o seu completo oposto. Então, nesse processo, a figura do Jair Bolsonaro furou esse estamento criado por esses partidos, onde o cidadão comum não tinha o direito de escolher quem ia ser seu presidente, porque eram aqueles nomes postos pelos partidos políticos, onde você tinha uma eleição disputada só pela esquerda. Exato. Né? Não importa aqui se você acha que o Jair Bolsonaro é um bom presidente, um mau presidente, um presidente regular, etc. e tal. Eu até acho que é regular. Eu nem coloco como bom. Mas quando você coloca nesse espectro, o Jair Bolsonaro foi a figura que rompeu com esse sistema. Exato. Né? Então, o que ocorre? Agora esse sistema acorda, se apoia nessa questão que é a chamada fake news, que é um problema até real, porque a gente tem espalhado notícias falsas o tempo todo. Mas que já está tipificado. Mas que você já tem as tipificações criminais postas. Sim. Mas qual é a ideia? Criar uma lei, né, criar um sistema, por meio das vias legais, em que a figura do estamento possa determinar aquilo que pode ser dito ou não, aquilo que é verdade ou não, de forma prévia. Isso me parece uma reação, porque veja, a esquerda, né, e dentro desse plano do Fórum de São Paulo e o modo de agir, né, da esquerda, ela penetrou nas esferas culturais todas, né? Faculdades, igrejas, imprensa, né? O único meio cultural que ela não domina é justamente a rede social. Sim. Né? Por quê? Porque as redes sociais são feitas de indivíduos. Eu não diria nem que ela não domina, eu diria o seguinte, que foi o único meio possível de uma reação. Sim, é onde a gente pode externar Isso. o que nós acreditamos. Né? E o brasileiro, né, vamos trazer aqui para o Brasil especificamente, não falando ao nível de América Latina, mas o brasileiro ele é naturalmente conservador. Né? Então nós somos conservadores, a grande maioria é conservadora. Por isso que elegeu o Bolsonaro, porque identificou nele os valores que são os valores cotidianos, os valores que a gente tem em casa, aquilo que a gente quer para o nosso filho, aquilo que a gente quer. Pois não foi uma proposta econômica que elegeu o Bolsonaro, não foi um projeto de Brasil desenvolvimentista, não foi alguma coisa nesse sentido. Foi, na verdade, a pauta de valores, que terminou tornando o Jair Bolsonaro diferente de tudo. Né? A pauta anticorrupção, que está baseada em valores, né? E, enfim, todas as outras pautas de armamento e etc. Né? Então, é muito fácil para um conservador se identificar como influenciadores das redes sociais de direita. E para mim o que houve nisso foi o quê? O estamento achou uma forma de tentar calar essas vozes, né? Para que eles parem de influenciar e calem as outras vozes. Porque na hora em que pega uma pessoa que tem a expressividade para o nosso público, né, vamos dizer, para os conservadores, como o Alan dos Santos, né, do Terça Livre, como a Sarah Winter, e começa a pegar símbolos, né, pessoas que são símbolos, na verdade, dessa luta, dessa crença, o que se pretende, na verdade, é desestimular que outros façam o mesmo, no meu ponto de vista. E ao ver que o presidente, de repente, não tome uma atitude vamos dizer, antidemocrática ou proporcional ao fato que nós estamos vendo, fazer com que as pessoas pensem, poxa, vale a pena defender isso se ele não faz nada? Né? E terminar jogando a única base de sustentação do presidente, que é o povo, a população que está com ele, que elegeu ele, contra o próprio presidente. Né? E isso, para mim, na minha visão, representaria o tiro fatal no governo, porque hoje ele já não tem um Congresso, não tem o Supremo, não tem imprensa, não tem absolutamente nada, ele só tem os apoiadores dele. Né? Então, na hora em que você cala os apoiadores, seja prendendo ou seja pelo medo, você elimina o único laço que sustenta o presidente ainda na cadeira. Né? Então, me parece claro que isso não é feito de forma amadora, é feito pelo estamento que conversa entre si,
né, que tem um plano muito bem elaborado e planejado e que está executando esse plano. Né? Na sua visão, isso está ocorrendo e encontra aí esse amparo dentro do Foro de São Paulo? Sim, eu enxergo sim a atuação do Fórum de São Paulo nesse processo, por meio dos seus tentáculos, né, os partidos políticos aqui já citados, não é por acaso que eles são presentes nessa ação, de acordo com a informação do Bernardo, né, enxergo sim. Agora veja, não é simplesmente a história de derrubar o presidente, né, é a história de você conseguir dominar a narrativa e você conseguir construir a história, né. O presidente Jair Bolsonaro, né, ele agora nesse momento, ele é um presidente de disruptura. Então, houve um processo. Eu sei que uma maioria do Brasil é conservadora, né, no sentido de valores, mesmo que não entenda ao certo o que é o conservadorismo, do ponto de vista, digamos, dos autores e tal, mas você teve vários processos. Primeiro, você tem a revolta popular, com a questão mostrada, o estamento foi escancarado pela Lava Jato, desde que a pessoa não sabe o que é estamento, né, que gerou uma revolta popular imensa. Você teve o ataque frontal aos valores dos brasileiros, né, isso em muito momento exposto de forma muito contundente pela esquerda mais radical, no meio das manifestações culturais, crucifixo no ânus, etc. Então, ou seja, soma de ações que de repente o brasileiro olhou para aquilo ali, né, uma grande massa do país olhou para aquilo ali e disse, não, nós precisamos de uma reação. E essa reação, evidentemente, fomentou a candidatura do Bolsonaro e proporcionou essa eleição de disruptura, na minha visão. Qual é o problema? O problema é o seguinte, nada acontece na política que não tenha acontecido antes num ambiente cultural, etc. e tal. As coisas se precipitaram, foi eleito um presidente sem que haja, né, na base, não tem nenhuma estrutura pró-presidente, uma estrutura pró essas ideias que o elegeram. Sim. Você não tem a defesa da visão conservadora em jornais, você não tem a defesa da visão conservadora em imprensa, você não tem nas universidades, perdão, nem nos parlamentos, e por aí vai. Então o que acontece? Você cria uma hegemonia de esquerda. Então essa hegemonia agora se apoia numa narrativa para decretar o fim completo dessa reação. Né? Se vai derrubar o Bolsonaro hoje, amanhã ou nas próximas eleições é outra história. Mas o importante é o quê? É conter aquilo que eles acreditam na cabeça deles, que é uma onda. É preciso conter essa onda, é preciso derrubar essas pessoas. É preciso que isso seja um grupo político, um espectro político em decadência, entendeu? E que isso pareça ser de forma democrática, né? Então, só para deixar claro que vem o governo Bolsonaro como se fosse um terror, né? Quando não é. Não existe nenhuma atitude ditatorial do governo Bolsonaro. Existem, evidentemente, erros, né? Por exemplo, o Ricardo Vélez, lá no início, foi um erro. A questão do Aras, o apoio ao Rodrigo Maia. Eu não olho com bons olhos a questão do ministro do Turismo, enfim. Então você tem erros, que é o quê? Que é o normal da democracia. Você olhar para um governo e criticar o que está errado e buscar ajustar e cobrar, porque a democracia não se encerra na urna, né? Então, quando você transforma essa figura do presidente em um monstro, né, você acaba transformando, evidentemente, todo o pensamento que o elegeu em algo monstruoso. Olha, é a onda fascista, extremista, etc. e tal. E assim, é complicado. E o pior é o seguinte, que nem o presidente está fazendo um movimento no sentido de apoio ou em relação a essas pessoas especificamente que estão sendo presas. Eu não vi, não sei se saiu e eu não vi, mas eu não vi nenhum apoio do presidente, por exemplo, em relação a Sara. Agora eu vi o estamento conseguir derrubar o Abraham Weintraub. Eu consegui ver uma série de ações minando o governo enquanto o presidente fazia um movimento de flerte com o Centrão. Isso eu vi. Né? Então, assim, onde é que está a antidemocracia do Bolsonaro? No máximo, você pode ficar revoltado se você é um conservador, um pensador de direita, etc. Então,
O básico é que você pode ficar revoltado assim, pô, o cara está cedendo a fazer aquilo que foi convencionalmente chamado de velha política. Isso. Né? Então, assim, é um momento complicado que o Brasil vive, complicadíssimo. Eu entendo o seguinte, a gente elegeu o Bolsonaro, né, eu como ativista político e como quem ajudou fortemente na campanha dele aqui dentro do estado de Alagoas, eu entendo o Bolsonaro como aquele cara que ia romper o sistema, né? Ele foi eleito para isso. Eu já tinha consciência do estamento, do papel do estamento, do Fórum de São Paulo, nisso tudo, e votei nesse sentido. Mas eu, como conservador e conhecendo um pouco também o sistema político brasileiro, eu não esperava um super-homem. Eu esperava um cara que chegasse lá e conseguisse fazer tudo que se propôs a fazer, sem o diálogo ou sem ceder em alguns pontos, né? Então, nem Bolsonaro conseguiria e nem nenhum outro conseguiria, né? Então, o Bolsonaro ele não é perfeito e não é o Superman. Eu também tenho algumas críticas pontuais ao governo dele, a algumas medidas que foram adotadas, né? Mas eu entendo que enfraquecer o apoio ao presidente nesse momento é você entrar no jogo do estamento. Porque justamente o que eles querem agora é acabar com o único elo que existe ainda que sustenta o Bolsonaro, que é o apoio popular. Né? Então, se aqueles que votaram nele, aqueles que acreditaram no governo, esperarem que o Bolsonaro tome um ato antidemocrático, um ato de ruptura com a democracia, que é justamente o que o estamento quer nesse momento. Né? Hoje o estamento, do meu ponto de vista, está puxando a corda, para que ele faça algo que justifique a saída dele, tecnicamente, né, de forma legal. E ele está no sinuca de bico. Não é fácil para ele. Eu tenho certeza que ele está sofrendo em ver as pessoas que apoiam ele sendo presas injustamente. Eu não sei qual é a estratégia que ele vai adotar, né? O que é que está sendo pensado pelo gabinete principal, vamos dizer, pela cúpula do governo, no sentido de que isso cesse, né? Agora, a lei de fake news que vem sendo discutida, que vai ser votada ainda essa semana, a expectativa é que se vote amanhã no Congresso, é uma preocupação muito grande, né, porque você vai dar ao Estado o direito de decidir aquilo que é verdade ou não. Né? Quando a gente sabe que são pessoas que estão atrás, que têm as suas próprias ideologias, suas convicções, tem todo o direito de tê-las, assim como a gente também tem. Né? Então, o tolhimento de opinião é um cenário que a gente nunca imaginou viver no Brasil, principalmente num governo de direita, embora não esteja sendo feito por um governo que defende a liberdade. Né? O governo, uma das bandeiras do Bolsonaro é a liberdade, por isso que ele inclusive é enfático na questão do armamento, porque o armamento liberta as pessoas de governantes autoritários. Né? E nós estamos vendo uma escalada autoritária muito grande no nosso país. E aqui eu não falo somente na esfera federal, na esfera estadual, inclusive. Muitos se aproveitaram da pandemia para tomar medidas absurdas, como prender pessoas que estavam na praia tomando um banho no mar, porque existiria um risco sanitário, quando a gente sabe que não existe risco sanitário algum. Né? Saiu ontem, inclusive, uma reportagem dizendo que o vírus, em 34 minutos, morre no sol. Né? E agora, dentro de casa, demora um dia e meio. Veja, né? E a gente tem que ficar em casa, não é risco sanitário, mas ir para a rua é risco. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, né? Mas fica o alerta, né? Assim, de que a esquerda continua muito organizada. Né? Não só no Brasil, na América Latina, inclusive recuperou a Argentina. Os argentinos hoje estão nas ruas, né? Mesmo na pandemia, numas manifestações contra algumas ações do governo que está estatizando algumas empresas. Né? E a gente vê essa escalada crescente de novo. No Brasil preocupa, principalmente na hora em que tentam nos calar. Né? E o Luiz Vilar, ele é jornalista, né? Acho que a profissão dele é falar, ele sabe da importância do jornalismo para a liberdade, né, do país, e daqui a pouco a gente está virando uma Cuba, onde só tem uma versão dos fatos.
né? Aqui em Alagoas aprovaram recentemente uma lei de fake news, inclusive na Assembleia Legislativa, e o próprio Estado, essa semana, pediu desculpa por ter feito uma fake news, ter publicado uma coisa como sendo fake news. Quer dizer, fez uma fake news dizendo que é fake news o que o deputado tinha denunciado lá a respeito do Laboratório Central de Alagoas. Então, está investigando, ótimo que reconheceu que foi um erro, né? Mas quem define, afinal, o que é fake news? Aqueles que também fazem fake news sem querer, sem saber que é fake news. Então, assim, qual é a verdade? Quem é o dono da verdade? Quem vai definir aquilo que a gente pode falar ou não? Eu acho que não pode ter, nesse caso, e é uma coisa que me preocupa muito, é a censura prévia. Eu acho que você tem o direito de falar o que você bem entenda, desde que você assuma as consequências por aquilo que você fala. Exato. Né? E aí, quando se fala dessas consequências, isso é aquilo que está bem tipificado nos nossos códigos. Você cometeu calúnia, você cometeu injúria racial, você cometeu difamação, você ameaçou alguém e tal, você vai responder de acordo com os atos. De acordo com os códigos, perdão, e os atos que você cometeu serão enquadrados ali e será garantido a você o amplo direito à defesa. O que ocorre nessa narrativa da fake news, e que me assusta muito, é você começar a tentar criar, mais uma vez, todo um processo de legislação duríssimo, né, com penas cada vez mais fortes, que dentro de uma narrativa servirão de arma, um instrumento de apenas para um lado. E aí você cria uma censura prévia que impede, evidentemente, o livre pensamento. Eu não digo nem o pensamento apenas da direita, mas o livre pensamento. Né? Então, isso me é preocupante, esse novo processo dessa legislação. Porque, veja, eu vi em Alagoas aqui, falando ainda de fake news, algo que eu só vi no livro do George Orwell. Né? Se você entrar na agência Alagoas, que é o órgão oficial da Secretaria de Comunicação do Governo, existe na agência Alagoas uma editoria para checar o que é fake news. Né? Ou seja, o governo, né, ele assume para si a posição de checar o que é verdade ou não. Isso é uma coisa, parece simbólica, mas é muito perigoso. É o tal do Ministério da Verdade, como posto lá em 1984. Por quê? Porque o governo pode errar. Então, assim, imprensa, existe imprensa boa e existe imprensa ruim. A imprensa boa, evidentemente, é que vai combater a imprensa ruim, né? O jogo desses argumentos. E aí, dentro dessas imprensas, o jornalista que vier a cometer qualquer tipo de crime, no exercício da liberdade de expressão, que pague por ele. Claro. Se caluniou alguém, se injuriou alguém, se difamou alguém, se ameaçou alguém, que seja processado pelo ofendido. E isso se resolva conforme os códigos penais. Mas você abre uma narrativa aí para a criação de leis estaduais, municipais, etc. e tal, que você vai começar a cessear o pensamento. E isso pode ficar e acabar como instrumento de censura para o governo de plantão, seja ele de centro, esquerda, direita, etc. e tal. Então, ferir gravemente de morte a liberdade do cidadão. Eu sou totalmente contra a censura prévia. Né? E para mim essa lei de fake news, ou esse projeto aí que está para ser votado, nada mais é do que um primeiro passo na tentativa de instituir a censura prévia por meio do medo, né, que as pessoas passam a ter, né? E evidentemente por meio da criminalização do cidadão comum, que muitas vezes revoltado, puto da vida, vai lá e extravasa, seja pelo humor, seja pelo escárnio, seja de que forma for. Então, para mim algo extremamente perigoso, né? Hoje eu vi uma entrevista do Davi Alcolumbre comemorando que esse projeto de lei vai ser votado amanhã. Se passar, para mim nós demos um passo muito grave em direção àquele momento, né, de 1984 de George Orwell, onde você tem um governo que tem todos os instrumentos na mão para dizer o seguinte: olha, isso é verdade, isso é mentira. Quem cometer a mentira está na cadeia, né? Assim, é algo, assim, isso sim é fascismo, né? Pois tudo pelo Estado, para o Estado e com o Estado. Dá ao Estado o direito de decidir o que é verdade e o que é mentira. Enfim, a Sarah Winter deve estar saindo da cadeia a qualquer momento, né? Ela cumpriu aí, acho que 15 dias de prisão, 10, 15 dias. Outros ativistas continuam presos,
né? E não são só os grandes, não. Né? Tem ativistas, eu conheço pessoas que me seguem no Twitter, inclusive, que tem 3.000 seguidores, 3.200 seguidores, recebendo visita da Polícia Federal para verificar possíveis crimes, né? Enfim, o que eles querem chamar de crime. Então, eu agradeço aí a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo aí, dá o likezinho aí, compartilha o vídeo, se inscreve e ativa o sino aí para ser notificado toda vez que a gente fizer um vídeo. O Vilar vai voltar aqui muitas vezes. Na próxima semana, inclusive segunda-feira, a gente deve fazer uma live aqui sobre a incompatibilidade do cristianismo e o socialismo. Muitas pessoas ainda acreditam que dá para ser um comunista cristão. Vamos falar sobre isso, certo? E temos outras lives programadas aí também no canal, viu? Vamos ter o Roberto Jefferson, muito provavelmente, não sei se na próxima semana ou na outra. Vamos ter também uma entrevista muito legal, um bate-papo muito bacana com uma rede de proteção. Na verdade, é uma instituição que é financiada por 700 empresários mexicanos, é um grupo mexicano que atua junto à ONU e junto a outros países nas pautas pró-família e pró-vida, certo? Então, muito importante, a Maviela vai falar com a gente, que é a diretora internacional do Instituto. Vai ser um bate-papo bastante interessante, certo? Então, um grande abraço, até mais, a gente se vê.